Olá, minha gente! Finalizar essa tríade maravilhosa, conversando hoje sobre os 9 raios do núcleo da consciência, com o meu queridão Nicolai Cursino. Terminando essa primeira parte da trajetória, né? Porque eu acho que essa trajetória no Enneagrama ela não vai acabar nunca. Mas acho que foi um caminho bem bom do que seguiu até aqui. E o que eu me tornei, a forma como eu tenho olhado hoje para o Enneagrama, para todo o trabalho, o que eu ganhei nesses caminhos, na conversa da segunda com a Cacá, lá por onde começou toda a história, no Enneagrama do Cláudio, ontem com a Yara, falando do Enneagrama das novas constelações, e hoje com ele, falando desse Enneagrama dos 9 raios, onde a gente vai um pouco além das personalidades, onde a gente vai bem além do processo das dores e das neuroses, e que foi uma abertura linda. Esperar ele aqui aparecer. Cadê ele? Seu Nicolai Cursino. Vamos chamar. Será que eu consigo chamar ele? Vamos ver aqui. Cutucando para ele achar aqui. A gente estava falando, ele falou que estava esperando. E estou muito feliz, gente. Foi como eu falei na live da segunda-feira com a Cacala. Aconteceu de convidar 3 pessoas, uma tríade. Não foi pensado, não foi de caso pensado. E no final das contas, cada um de um dos centros. Um emocional, um motor e um no centro mental. E isso também foi um presente, porque a gente consegue ver também a diferença, né, das experiências dentro disso. Estamos aqui esperando o Nicolai aparecer. Não sei por onde ele está. Vamos lá, seu Nicolai Cursino. Cadê você? Esperando aqui, gente. Bem-vindo todo mundo, tô vendo aí. Vivi, quanto tempo, Vivi? Meu marido, né, gente? Na audiência, Vanessa. Povo de casa, né? Povo de casa, adoro. Ansiosa? Tá ansiosa? Ó, eita, cadê seu marido, gente? Manda ele entrar aí, por favor. Estão aqui esperando ele aparecer. Eu estou muito feliz, gente, com esse projeto, com os resultados, as conversas todas, poder honrar, poder compartilhar esse caminho, poder trazer para tanta gente que não conhecia os trabalhos, né? Nessas linhas, eu acho que o Enneagrama é um mundo de possibilidades, a gente tem muita gente boa falando de muita coisa e as peças vão se encaixando, pelo menos essa sensação que eu tenho. A cada encontro, a cada trabalho, a cada lugar que eu visito e que os trabalhos vão se aprofundando, parece que as pecinhas do quebra-cabeça vão chegando, os códigos vão ficando mais claros e a coisa vai fluindo, né? E, enfim, eu acho que trocar isso e compartilhar isso com todo mundo é a minha missão por aqui, pelo menos já entendi que e é uma coisa que me dá muito prazer fazer, poder ajudar, né? Compartilhando a minha experiência, não é nada além disso. E vamos ver. Cadê o homem, gente? Thaís, tá entrando. Olha lá, ainda bem, ó. Tá vendo? A pessoa com a esposa acompanha a live, tá com ele dentro de casa, tudo facilita, não é mesmo? Entrou, vamos embora. Deixa eu chamar o Nicolai aqui. Vamos lá. Tá aceitando aí o convite aí. Agora, e aí, meu querido? Olá, tudo bem? Tudo e por aí. Tá frio desse jeito, gente? Mogi de novo? Tá, Mogi é uma terra que o inverno chega mais cedo Olha, e com mais amo, potência. eu amo estar aí com vocês, mas pode ser no verão, não pode? Eu prefiro, gente. Tava aqui É, falando. tem as bênçãos e as. Eu gosto desse frio, né? O frio internaliza um pouco a gente. Mas enfim, vamos fluindo com as estações. Mas sim, Mogi está frio hoje, bastante frio. Tava aqui falando pro pessoal antes de você chegar, como eu tô feliz por esse processo, por essas 3 conversas. Hoje trazer você para mim também é muito, muito importante, esse reconhecimento e honrar todos os caminhos que foram abertos a partir do momento que eu comecei
conhecer o teu trabalho, estudar com você, ser tua aluna e seguir nesses caminhos aí, todas as respostas, todos os códigos que foram se encaixando, estava falando das pecinhas do quebra-cabeça que foram chegando. E essa live tem essa pegada de gratidão, além de tudo, do compartilhamento. E eu queria muito apresentar você para muita gente, que eu tenho falado muito do seu trabalho, as pessoas estão vendo a diferença no meu processo, depois que eu cheguei na escola contigo em 2018. Vamos começar do começo, contando onde isso tudo começou. A gente chegou a se falar em 2016, uma amiga muito próxima, a Cissa, que eu falei ontem também, que me apresentou, a Yara, já estava na escola com o Nicolás desde 2015, e ela sempre falava, vem para o Enneagrama da Luz, vem para o Enneagrama da Luz. Eu falei, calma, calma que eu estou chegando. E eu tinha muita resistência com essa linguagem, assim, né, que eu falava assim, que conversa de Enneagrama da Luz? O que o cara é? E já ficava nos meus processos de julgamento, né, fazendo comparação com o tipo, o tipo dele quer ser feliz, não quer entrar na dor, já ficava nos meus julgamentos internos que me impediram de chegar perto durante bastante tempo. E foi através da perda da minha mãe que eu tive essa possibilidade, tanto de tempo e financeira, e que foi quando a gente se conheceu, né, ao vivo, e eu me joguei logo depois da morte dela no primeiro trabalho contigo, que já foi no trabalho dos instintos, né. E o mundo se abriu a partir dali, de perceber essa coisa do Enneagrama operando de um lugar muito maior do que a visão das personalidades, né? Muito maior do que só a visão do ego, das neuroses, e é uma coisa que é visceral, é física. Seus trabalhos, toda vez que as pessoas me perguntam como é que eu trabalho com ele, eu falei, gente, eu posso passar dias aqui explicando, não vai ser 1/10 do que é viver a experiência, né? E de lá para cá, desde 2018, nunca mais larguei, virei brigando com a Dani agora no retiro do Enneagrama Espiritual. A gente falou assim, são as Nicoletes. Ele tem várias Nicoletes. Que a gente vai fazendo os trabalhos, vai ficando viciado nos trabalhos e não larga ele mais, né? Mas é uma alegria, assim. Isso a Dani é muito amiga dele também, então, assim, é só assim, a gente está sempre brincando e descontraindo nos trabalhos. E eu acho que é isso, assim, para mim, eu queria compartilhar esse presente do que é essa visão dos 9 raios, isso que você trouxe, que é seu, né, dentro da tua experiência, da tua história do Enneagrama, e que é a base do olhar do Enneagrama do núcleo, né, do núcleo da consciência, que é essa escola que está aí, se transformou dentro do teu processo e está aí atuando de uma forma tão linda. E vamos lá, começar daí. Comecei já como é que foi que a gente chegou junto, como é que você chegou na minha vida, e vai contando como é que esse processo dos 9 raios chegou para você. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, também é uma alegria imensa, né? A gente tem trocado tantas figurinhas, já são tantas mortes, sorrisos, alegrias, mergulhos e histórias que a gente realmente não consegue contar no caderninho, né? Acho que tem uma coisa interessante naquilo que você falou, até como acho que a questão do preconceito mesmo, de história é essa, de olhar, e aí imediatamente vem aquelas coisas que já estão dentro da gente, né? Que de alguma forma elas estão na história do Enneagrama, que tem múltiplos nascimentos e linhas e funções, né? Que peraí, mas eu vou lá trabalhar com alguém desse tipo, daquele outro, vai ter essa visão mais ou menos XYZ. Então é interessante esse contar, e aí alguns dos vieses das bênçãos e das dores que olhar para a persona dessa forma tão identificada traz, né? Então todos nós sabemos as grandes bênçãos que olhar para uma persona, para um tipo, para um neatipo pode trazer, no ponto que foca a gente numa dor fundamental, e não só numa dor fundamental, mas toca também numa desconexão fundamental, num ponto dentro de nós, e toca também em locais que são muito sagrados para nós, não só, vamos dizer, na nossa desconexão, mas também na nossa conexão. Porque se a gente se desconecta fortemente ali, porque dói muito ali, é porque ali é muito caro para nós, né? Porque a nossa alma naquele espaço está muito próxima da ressonância máxima, do brilho máximo, e aí ao se rasgar no meio, ao cindir essa alma,
naquele ponto ela vai doer um pouquinho mais. Mas, então tem a sua beleza, né? De focar, de olhar para isso, de olhar e falar, olha, não olha muito para o lado, olha para cá, porque se você realmente focar no teu autoconhecimento aqui, muita coisa vai se abrir, você vai entender muita coisa rápido, você vai perceber, você vai mergulhar, e aí em cada escola você vai ter espaços e dimensões de profundidades diferentes. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar um pouco da origem, né? Quando a gente olha para o Ichaço, lá atrás, e para outros processos e movimentos, a própria origem das Hamartia, né? Das 9 sofrimentos fundamentais, as questões das desconexões mentais, ideias santas, a gente volta lá para os gregos, a gente está falando de um olhar para o ser humano que envolvia todos os aspectos de Deus em mim, né? Embora algumas deles se manifestando mais fortes ou mais fracos, é um olhar de desenvolvimento onde eu identifico tudo isso em mim. Então, ao mesmo tempo onde eu tenho uma grandeza, sim, focar naquilo que é central, primeiro, no momento que eu possa me chamar disso, me dar o nome disso, colocar um rótulo disso, eu também estou programando a minha mente, a minha consciência, a ficar cada vez mais fixada. Então, quando aquilo que é a minha maior bênção, se usado de forma desmedida, torna-se um limitador, um determinado momento do ponto, e outros aspectos da nossa alma não são trabalhados. Então, acho que isso é uma das coisas que envolvem o processo dos 9 raios do ponto de vista de não dualidade, né? Ao mesmo tempo que é muito importante eu olhar para o meu tipo, o enneagrama, como ele é, e ó, cuidado, hein? Não vai achando que isso é tudo, porque esses comportamentos aí, na verdade, eles estão embaixo do tipo. Ao mesmo tempo, não tem importância nenhuma eu saber. Por- Porque se eu olhar com um outro grau de profundidade, eu vou encontrar coisas que, às vezes, se eu olhar só para cá, eu não vou ver. Então, isso é um dos fundamentos, mas a história do Nove Raios, ela começou mais ou menos lá por volta de 2008, 2009. Naquela época, eu e Urânio fazíamos trabalhos juntos no tapete, acho que o Urânio já há alguns anos, dentro da Escola do Quarto Caminho, e por aí vai. E naquele momento a gente começou a conduzir, né, os retiros ali com os grupos, e o que acontecia é que quando a gente pisava na mandala, o que acontecia com a gente transcendia os tipos, transcendia os padrões psicológicos, transcendia sempre valorizando todo o conhecimento e continuando a estudar, mas aconteciam de fato movimentos no campo energético, que naquela época do campeonato a gente não entendia, né, ou pelo menos eu não entendia com essa clareza, e a gente foi descobrindo que esses movimentos eram movimentos energéticos. Passaram alguns anos, né, o Urânio seguiu o caminho dele, belíssimo, e eu continuei aí, neste momento, de forma mais individual por um caminho, aí um mergulho ainda mais fundo nessa história. E aí, como eu vinha de um background, né, de um estudo mesmo, com trabalho de consciência, de clarividência, de bioenergética, e também o lado pragmático, né, da PNL sistêmica, o fato de ser um engenheiro aqui, né, da física quântica, da metodologia, eu comecei a olhar e a sentir cada vez mais isso, e aquele que vinha de uma mente bem engenheirística, né, de repente começa a ver coisas, de repente começa a sentir e ouvir, e quando isso começou a se abrir para mim, enfim, vou falar desses 15 anos de conflitos que eu tive dentro disso, e fui curando, e as coisas foram acontecendo e abrindo, mas eu também fui olhando para isso de uma forma metodológica, no sentido, peraí, se isso acontece para mim, e para os místicos acontece sem que eles se questionem o como, eu tenho uma base metodológica para olhar para isso e tentar entender, decodificar. Como que eu desenvolvo isso nos outros também? Será que tem uma estrutura por detrás disso? Aonde as coisas acontecem? Mas se a origem é vibratória, de tudo que tem no universo, basicamente a gente está falando em vibração e som, que vai se, né, conforme os mundos vão se construindo, vai se tornando densidade e tomando formas, né? Aqui na nossa dimensão, a gente tem essa forma, a gente tem essa linguagem. Se a gente for um pouquinho para trás de mim, você vai tocar no meu coração emocional. Nossa, as emoções estão ali e tal. Se eu tocar palpáveis, né? A gente percebe, né? Uma carência, uma tristeza. Se eu for um pouquinho mais para trás, cara, eu começo a tocar num espaço que precisa ter muita sensibilidade,
nas virtudes, o coração começa a se abrir. Se eu tiver uma leitura de campo, meu coração se conecta com o grande coração do universo, ou pelo menos com o coração coletivo que surge naquele campo. E aí começa, portanto, ali, a partir de 2012, 2013, a ganhar uma potência ainda muito maior, né? As visões começaram a se abrir, os movimentos, tudo isso através do meu processo, mas também do processo dos alunos, e aí conviveu, né, a visão do mistério se abrindo cada vez mais para esses processos iniciáticos que vinham de outros lugares, mas a visão também de, peraí, qual a origem disso, como é que a gente pode colocar forma, método, o que isso tem a ver com os tipos, com os raios, com todos os lugares. E aí, nesses processos, o que eu fui percebendo ao longo do tempo, nas visões, nas meditações, às vezes depois de um retiro, muitas vezes eu ficava em retiro uma semana em silêncio, recebendo, eu aprendi a usar o meu mental de forma muito forte, né, através da terceira visão, os processos com a ayahuasca, os processos, enfim, inúmeros processos que de alguma forma, em cada pisada naquele tapete ou em cada retiro, iam abrindo mais e mais informações, mais e mais informações. E aquilo começou a... Sabe aquela coisa da Matrix, você começa a ver, não a coisa, mas você começa a ver o código por detrás, o número, o movimento. E aí, acho que uma coisa que me ajudou também foi o fato de ter estudado, né, ter sido professor de hipnose ericksoniana muitos anos. Então, trabalhar em estados alterados de consciência, para mim, é algo que eu faço todo santo dia. Eu vou receber uma intuição, eu vou entrar em estado alterado de consciência, vou deixá-la ressoar. Eu fui aprendendo ao longo do tempo a não virar uma barreira para esse processo. E estudar. Então, conforme isso foi acontecendo, a gente foi vendo, e aí eu acho que tem também um pouco do efeito. Eu tinha uma formação em Enneagrama dentro da escola de Helen Palmer, dentro da escola mais pragmática lá da Ginger, lá de Bogdan, nos Estados Unidos, contato, né? Estava na fundação aqui da IA Brasil, tinha um monte de coisas envolvidas. Só que também, esses 5 anos que eu passei até 2018 lá estudando nos Estados Unidos com o Russ e com o Dom Riso, embora eles não tenham esse tipo de abordagem frequencial, a abordagem dos níveis de desenvolvimento e da prática de presença fundamentada nos 3 centros de inteligência, onde trouxe essas coisas para um patamar de simplicidade operacional. É como se tudo aquilo, aquelas teorias complicadas que a gente achava bonito e tal, peraí, como é que é sentir isso na mente, no coração e no corpo em presença? E por estar todo esse tempo ali, né, bebendo lá direto do gole do Dom Riso, do Russ como um 5 nessa habilidade de presença, e tendo essa capacidade desenvolvida mais psíquica, parapsíquica e metodológica, eu acho que esse caldo, conforme os Enia Coaches iam acontecendo, era assim, acontece um ano, acontece 3 meses depois, cada vez que pisava no 8, abria. E aí não era a pessoa que estava ali, era o campo que abria da sala. E aquele campo, quando eu sentia ele 2 meses depois, tinha qualidades nele que eram parecidas. Eram cores que eram parecidas, eram músicas que pareciam ressoar daquela mesma forma, eram egrégoras específicas, extrafísicas, que vinham exatamente naquele ponto, e aí o entendimento daquele campo como uma espiral. Peraí, quando ele contraía, ia para baixo, níveis de desenvolvimento mais baixo, e vinha aquela questão da luxúria, e vinha aquelas dores, aquelas violências, elas aconteciam no campo, mas quando o cardíaco abria, ele vinha para esse espaço, entrava aquele espaço de inocência. Então, ano após ano, essas percepções de que não se tratavam de tipos, mas sim de frequências, 9 frequências vibratórias. E frequências vibratórias, é claro que ao entrar em contato com o ser humano, nós somos feitos da mesma matéria que tudo é. E é claro que como seres tricerebrais, como o Gurdjieff gostava de dizer, né, a gente vai ter a nossa leitura mental, emocional e física. Então aquele raio, também a minha persona pode ser central naquele raio, sabe?
Mas também não é só a minha persona. Elementais da natureza podem ter essa característica. Músicas podem ter essa característica. Animais específicos podem vibrar nessa característica. E momentos da nossa vida podem vibrar nessa característica independente. Então, aquilo se ampliou para o entendimento de uma dinâmica que era vertical e horizontal. E que pode ser trazida. Então, quando eu trago uma história, por exemplo, de violência num coração inocente, e de alguma forma um travamento do cardíaco e um fechamento, toda essa história sistêmica e ancestral que está no campo, né? A constelação mostra muito isso. Não existe cura individual, é coletiva. Quando eu puxo uma, puxa tudo. Aí aquilo vem no campo e as egrégoras que sofreram aquela violência vêm no campo, e o que aconteceu lá, tudo está no campo. E ressoando com a história daquela pessoa nesse momento do tempo. Eu podia usar antídotos que envolviam, por exemplo, o conhecimento da prática das virtudes, da prática da inocência, do cuidar daquele coração, o mental que estava lá enlouquecido em se vingar ou em objetificar tudo, poderia ser tratado numa abertura de ideia santa que envolveria olhar para a sutileza. Então, tudo isso começou a surgir como uma metodologia que sente as frequências e as vibrações em tudo. Então, é muito rápido, e você se lembra muito bem disso, ao longo, por exemplo, do DNA Coach 9 Raios. Quando a gente vai entrar num raio, né, naquela semana, horas antes, às vezes dias antes, se apresenta às vezes no dia no anterior. ar, Total. E você vai jantar de uma forma e tem uma pessoa brigando com a outra. Então, o que está acontecendo? O teu corpo está travando, uma certa azia. Se você não estiver atento, você não percebe. Mas depois de 15 anos, você olha de cima e você vê a magia que é isso. Cada frequência vibratória entrando no campo ao longo dos dias, atuando em todas as pessoas que vão reagir conforme as suas histórias. Né? Qual é a minha história em relação àquele raio? É uma história de alinhamento? É uma história de cura? É uma história de repulsão? Que história cavoca dentro de mim ou na minha ancestralidade? E como eu lido com aquilo? E aí, o trabalho dos 9 raios, ele vai envolvendo, portanto, a cura individual e coletiva e a consciência no raio, naquela frequência, que está, de novo, ela pode estar numa cultura empresarial, pode estar num país. Por quê? Porque a gente está falando de frequências vibratórias, seja naquilo que a gente chama de pessoa, né? Que no fundo é ilusório, é uma identificação. Família, outra frequência vibratória, um pouco maiorzinha, que dá para sentir uma frequência de um raio, se a gente quiser. Sim, inclusive certeza. Dos instintos, é a mesma coisa. Os instintos também são frequências vibratórias, que, claro, quando densificam, viram comportamento, viram crença, viram essas coisas que a gente já conhece. Uma empresa, dá para sentir. Então, é como se eu andasse numa grande constelação, e os campos vão sendo atraídos e trazidos, mas na presença deles, o meu trabalho dentro do Enneagrama vai ser ter conhecimento de como aquilo afeta o meu mental, meu emocional, meu instintivo, e eu vou trabalhar na ampliação da minha consciência nesses espaços. Curas no coração, ampliações da visão, e vou fazendo o meu trabalho. Quando eu faço o meu trabalho de cura naquele raio, ele começa a subir de frequência dentro de mim. Vamos dizer que a minha frequência energética é formada de 9 laços. Tem um monte de triângulo amarrando isso. Eu já vi isso dentro dos processos xamânicos e visualizações. Os triângulos vão se formando, terceira força. Sabe aquelas cordas de marinheiro que tem fios? Imagina você ter os 9, um de cada cor, e a árvore da vida, ela vai crescendo nessa espiral. Alguns, às vezes, em você, na tua consciência, estão meio machucados, e aí eles começam a travar o processo. Um deles é um pouquinho mais gordo, que você chama de tipo, mas os outros são fininhos. É coisa que, assim, na força a gente vê, né? E estado alterado de consciência, mas contar é um pouco
Ou mais ou difícil. quando abre um canal do Raio 5, assim, que aí as imagens vão chegando pra gente, Isso. os símbolos, aí consegue visualizar. Isso é uma outra coisa legal, né? Ao pisar, né? O enneagrama é um símbolo organizador de frequência. Ele organiza e também você pode fazer as evocações, assim como ele tem esse poder. Claro, o Gurdjieff falava isso de uma forma diferente. Ele mostrava como uma lente ampliadora de consciência. Então, a tudo que eu olho, aquilo amplia. Mas é um organizador, todo símbolo de alguma forma, um organizador que opera na matriz quântica. Ele opera por detrás. E quem souber operar, consegue operar de alguma forma. Que é também, como você falou do raio 5, você pode usar as frequências dependendo do que você está precisando. Sim. Então, você sabe o que acontece quando a gente pisa no 5 e abre processos de consciência mais elevada. Porque eu posso pisar no 5 e abrir processos Sim. de consciência mais restrita. E aí no ser humano vira uma neurose, vira uma avareza. Mas quando eu uso aquela frequência vibratória, e o raio 5 tem uma relação direta com o terceiro olho, e consigo, em presença física, com o coração presente, usar a frequência daquilo para abrir, nossa, eu passo a ter acesso à caixa, à biblioteca, quantas vezes a gente vê ao mundo dos símbolos, a origem numérica do Enneagrama. O Enneagrama é desenhado a partir de geometria sagrada. A quantidade de matemática envolvida nele é muito grande. Um pouco É. disso aí. Gente, assim, a gente vai falando e parece que vai passando um filme, assim, né, de lembrando. O primeiro contato que eu tive no Nove Raios foi ainda naquele formato de 4 dias, lá ainda dentro do Chantal, em Jundiaí, e já foi tão intenso, porque ali naquele momento, isso foi em 2019, foi quando você falou dessa coisa da cura, né, de cada raio, o que que representa cada raio na tua história, né? Naquele momento, em 2019, veio muito forte, quando abriu a frequência do raio 2, a história toda da minha linhagem feminina, materna, e foi um resgate muito grande ali com a minha mãe, né? E ao mesmo tempo que olhava para esse processo, porque isso é muito incrível nessa questão do raio. Você consegue entrar em contato com aquela dor do coração, com aquela ferida, e você começa. E é físico, eu não sei explicar, é físico, ele não passa por um processo racional, entendimento, ele é físico, ele é corpóreo, você sente aquilo, e ao mesmo tempo você vai vendo essas camadas, o que está além daquilo, né? E a beleza que tem dentro daquilo. Então, vai trazendo curas em diversos níveis, né? E para mim foi muito, muito simbólico, assim, esse momento em 2019 e ano passado, no Nove Raios, foi a cura com meu pai, logo depois também do processo dele. E eu lembro que consegui olhar e compreender quem era meu pai, além daquele tipo que eu olhava e de todos os julgamentos que eu tinha feito ali, até aquela pessoa e como que ele tinha se construído até ali, o que ele realmente era, e saber que eu tinha conseguido, no final da vida dele, dar o que ele mais precisava, como o raio dele necessitava, foi um presente assim sem tamanho, né? E isso é muito bonito. E você vai percebendo como isso vai atuando dentro de você, porque foi isso que você falou, assim, apesar de você ter uma corda mais grossa que está ali te conectando e que passa mais energia partindo dali, você está conectado com todas as outras 8, né? E você começar a perceber como que a conexão e como que a trança que essas cordas fazem uma com a outra, como que elas dão um suporte uma para a outra, como que elas vão se conectando, tanto para essas descidas de consciência quanto para essas elevações de consciência, vão te dando caminhos infinitos para você ir aprendendo e olhando para isso cada vez mais integrado, né? Eu acho que a gente acabou de sair do Enneagrama espiritual, né? Do Enneacoach espiritual. E eu não sei nem... Para mim, o grande presente foi enxergar que é tudo realmente uma coisa só, sabe? E que a gente cada vez mais, assim, parece uma loucura. No começo, quando você falava essa coisa, não importa tanto saber o tipo, e ao mesmo tempo faz muita diferença, isso dava um bug na minha cabeça, porque eu falava assim, como assim não importa, né? Eu preciso achar a minha identidade, isso está dentro também
da minha necessidade, do meu raio. E fez muito sentido. Eu acho que foi um processo de incorporação disso agora lá. De perceber que realmente é tudo uma coisa só. E como você consegue se libertar dessa prisão, às vezes, dessa identificação num raio, às vezes olhando para outro, às vezes olhando para onde é a história do outro, para onde dói no coração do outro, usando o que é aquela virtude, qual é o caminho né, que ele pode me levar, o que ele pode me trazer de qualidade dentro do meu processo prático, do dia a dia, que eu acho que isso é outra coisa muito bonita que você tem trazido nos trabalhos, assim, né? Como a gente está falando de matemática, a gente está falando de geometria, a gente está falando de uma coisa que é concreta, né? A gente não está falando de uma coisa abstrata. E essa proposta que está sendo cada vez mais ancorada e tornando-se mais concreta e mais real, disso ser uma coisa prática, disso ser uma coisa que a gente consiga levar para o nosso dia a dia. Isso foi o que me encantou no seu trabalho, porque até então eu tinha uma visão muito teórica e muito acadêmica, e era um trabalho muito interno com o Enneagrama. Era uma coisa assim, eu sabia o que tinha operado em mim, como eu tinha usado em mim, nos meus retiros com Cláudio, nas coisas que eu fiz ali dentro do meu processo interno, mas eu não via como usar isso para ajudar para outras pessoas, como que a gente trazia essa visão de um outro lugar. Então, assim, é incrível poder também estar operando desse lugar, né? De trazer para a prática, de trazer para o dia a dia, de literalmente incorporar e materializar aqui nesse campo, né? E eu lembro das nossas conversas, muita gente fala em torno disso, assim, dessa coisa da espiritualidade encarnada, da gente derrubar todas essas barreiras que foram construídas de que espiritualidade é uma coisa que está muito lá no alto, inatingível, inalcançável, e como que o próprio ego, a própria personalidade permitem a gente a viver esse caminho espiritual e essa espiritualidade aqui nesse corpo, na densidade, né? É a forma que a gente densificou e está podendo viver essa experiência. E, gente, é no tapete, assim, eu falando, vai me vindo mais imagem, né? Quando eu cheguei na primeira vez no curso e olhei aquele tapete no chão, eu falei, a gente vai andar em cima dessa mandala? A Cissa já contava algumas coisas, eu ficava assim, mas como assim vai andar e vai sentir? E é incrível, porque você trouxe várias confirmações de que aquilo é um portal, aquilo é um portal de acesso, aquilo está ali disponível mesmo para a gente ver muita coisa, entender muita coisa e fazer muito, muito movimento. E é um presente poder ter essa vivência dos 9 raios e estar falando disso, assim. E ver esse campo atuando em todo mundo, né? O próprio curso, como você trouxe, né? Você vai percebendo na passagem de um para o outro a mudança já da energia. Você vai percebendo que às vezes invade, né? Um invade, assim, no final do trabalho de um já está chegando o outro. Você vai vendo na sala como que aquilo, né? Aquele trabalho que está sendo feito às vezes com um ali, que o 9 raios é mais individual, né? Vai levando cada um para o tapete para poder sentir, fazer aquele processo dentro da tua história individual, mas como que aquilo abre para outras pessoas, como aquilo toca, onde aquele raio toca na gente. E eu não sei tanta coisa que tem para falar que eu nem sei para onde que a gente vai mais, e vai ter que ficar horas aqui, vamos embora, falando mais. Eu acho que tem uma coisa importante aí também, né? Que acho que de algumas histórias que você trouxe aí na tua fala, mesmo de forma indireta, que aí passa por alguns princípios, né? Todas as escolas, todos os caminhos, eles partem de princípios. Nós não podemos viver sem crenças. Crenças fazem parte do ser humano. O belo é quando a gente tem crenças conscientes, nós escolhemos tê-las e não só herdamos, né? E de alguma forma repetimos. Dentro da filosofia dos 9 raios e do próprio núcleo da consciência, existe uma intenção, uma sensação para trabalhar a serviço da libertação humana e planetária, do ponto de vista espiritual, e que espiritual envolve vida. Não tem essa distinção entre espírito e vida prática, né? A gente fala muitas vezes, né, o Enneagrama tem muito a coisa do mapa da psique, que é, né, a essência e o ego, vamos dizer assim. Isso também é uma visão dual, né?
quem é que olhou para a alma e para a matéria, ou para, sei E lá, e separou, né? separou em alma? É só a própria mente que é capaz de criar essas dualidades, né? Não existe uma linha de chegada, não existe, né, a linha de chegada da essência, atingir, tal, legal, acabou, o que eu faço? Eu aposento minha alma. Não existe. Nós estamos em eterno construir de Deus. Aliás, o que é Deus? Nós somos as frequências, né, as partículas, vou falar metaforicamente aqui, claro, desse grande campo quântico de Deus se construindo em espirais infinitas. E ao construir essas espirais infinitas, elas se constroem na experiência planetária, né, de Gaia, na experiência planetária humana, usando essa beleza que é o ventre da Terra. Né? Isso faz parte, isso é espiritual. Matéria é espírito, né? O claro e o escuro, né? Matter, vem de mãe, inclusive, né? Se a gente for olhar. A luz viaja, encontra a matéria, matter, e brota os filhos. Que experiência incrível é essa de mais uma forma de Deus se construir? E na experiência humana, nós nos libertamos na medida em que a gente liberta a nossa mente, nosso coração, nosso corpo. Então, o nosso coração está preso nas emoções das paixões. Quantas curas a gente vai fazer em todos os raios, em algum momento do tempo, nessa ou em outras existências? Não, a gente não vai pular etapa, pelo menos eu imagino que não. Então não Ou vai. pelo menos, se pulou etapa, é porque, não sei, né? Não vou ficar teorizando sobre o infinito. Da mesma forma, as nossas crenças e fixações, elas estão todas aí. Eu vou libertando o meu mental. Mas existe uma ideia desse sistema, que não é uma ideia, isso é visto em visualização, de que a origem do Enneagrama ele está em algumas dimensões superiores. Então, ele de fato tem uma frequência vibratória, um símbolo, e ele emana uma série de coisas para nós. E cada um, dentro das suas crenças, do seu momento do tempo, da sua formação, vai dar um formato para aquilo, né? Então, lá atrás, quando a gente ia para a década de 50, 60, 70, a gente vivia no Ocidente essa questão da psicologia de reguada na mão, né? Então, errado, pá, enfrente o seu ego, mate o ego. Mate do A ego. guerra santa contra o ego. Ego é o seu inimigo mortal, atropele-o, ele é fonte, né? E outras coisas do tipo, saia do corpo, que o corpo é ruim para você. E aí era o que era possível naquele momento do tempo, dados não o filtro da fonte, né? Deus, o grande mistério, é o filtro da capacidade daquele momento do tempo de codificar isso, de alguma forma. Isso vai se modificando. Então, dentro da nossa crença, e tem um pouco, lógico, do meu background, da minha visão, que tem uma influência muito forte da visão do Milton Erickson, que é a cura através do amor, né? Então, quando a gente falava em Enneagrama da Luz, que a Danai pensava que era o 7, racionalizando, não era bem isso, né? Envolvia, sim, abraçar a escuridão e mergulhar nela a ponto dela me doer e me rasgar. Só que eu entro olhando para aquela parte minha com carinho, porque ela está extremamente machucada, ela está extremamente dolorida. Se eu olhar para ela como meu inimigo, aliás, se o ego é meu inimigo, o ego sou eu. Eu estou gerando um conflito interno dentro de mim. E, aliás, a que mais eu brigo, mais persiste, mais resiste. Algo realmente só se cura quando encontra um espaço de confiança, quando encontra um espaço de aceitação e de amor. Claro que às vezes, dentro das nossas crenças, é difícil olhar para isso, né? Porque parece simples. É simples no conceito, mas parece às vezes muito mais difícil para o ser humano aceitar-se do que acreditar que tem que dar machadadas em si mesmo pela eternidade para ter direito a alguma coisa. Você não deve nada a ninguém, não tem direito a nada. Então, a tua alma já vem com essa beleza. É a você mesmo que você sempre enfrenta. Então, de alguma forma, existe uma crença no núcleo do Nove Raios de que a cura acontece através de processos de colocação de luz, de aceitação e de amorosidade. Isso não envolve negação de dores, isso não envolve narcotização, muito pelo contrário. Mas se eu vou entrar no inferno, se eu vou entrar na escuridão, eu preciso entrar segurando na mão de um anjo.
ou de uma estrela guia, ou da estrela de Davi. Porque na presença da luz e da amorosidade, a densidade ela se dissolve. E ela não se dissolve porque ela foi enfrentada, machucada, porque isso ela sabe fazer, tá? E aliás, quem enfrenta, qual é o nível de consciência da parte minha que olha para outra em sofrimento e a julga? Percebe Baixo. que é um nível de consciência baixo, é uma armadilha. Eu vou atacar isso. Tá, é isso que a gente faz, então, com aqueles que só estão causando violência porque sofreram violência e estão passando a bola para frente? E aí tá bom, eu vou lá e mato. O que cura teve nisso? Essa é a Guerra Santa? Não é. E a gente aprende com a constelação, a gente aprende com os processos de cura, que é justamente quando eu coloco. E se eu olhar no horizonte das múltiplas vidas, aquele, seja, vai, o meu ego, mas não é, é uma projeção também nas pessoas lá fora. Eu estou brigando com aquele 8 lá fora porque eu estou brigando com ele dentro de mim, não estou aceitando, simples assim. Então, cada passo desse, cada laço desse que é dissolvido, e aí você vai precisar fazer uma prática que às vezes é difícil, que é de aceitar ser, que não envolve uma prática de deixar para lá, não é isso. São coisas diferentes. Eu olhar com aceitação não significa que eu não queira e não deseje modificação. Mas eu olho com uma compreensão e com uma compaixão de que aquilo era o melhor possível, de que aquele era o caminho. Então, quando eu olho para os 9 raios a partir desse espaço, eu vou operar na mandala, sim, é uma mandala operativa. Alguém falou aqui, em princípios, existem linhas mais filosóficas, existem linhas mais operativas de cura. Não preciso dar nomes aí, mas a gente sabe o que é isso. Dentro de um trabalho operativo, onde a organização das energias, esse conhecimento, em princípios de amorosidade, de luz, de conhecimento, vão dissolvendo as amarras nos 9 raios, de alguma forma. Então, não é, entre aspas, né, só os raios, mas uma filosofia de que isso está a serviço de algo. Serviço do quê? Da cura. Que cura? Todas. Individuais, internas, planetárias. Cada cura, se você fechar os olhos, é como se um bloqueio ele soltasse assim, e aquilo vai voltando para o sistema e os raios vão entrando em uma outra espiral e a vida vai se fazendo através de tudo. Porque até a minha fala aqui é ilusória em algum nível. Claro que tem as palavras do Nicolai, os estudos do Nicolai, tá? Mas, na verdade, a vida está usando dos talentos e capacidades e conhecimentos que eu botei aqui nesse HD para se fazer. E olha que interessante, se eu acreditar demais que sou eu vou olhar e vou falar, opa, que ramartia que é essa? Vaidade ou orgulho? Será que eu posso sensorialmente no meu corpo identificá-la acontecendo? Será que a minha mente está começando a acreditar que no fundo eu sou? E a gente começa a olhar para a fixação, né, do raio 3. Tá, mas eu já sei, eu já vi isso. De onde vem isso? Vem de uma dor fundamental do meu coração que precisa crescer um pouquinho de forma não, mesmo lá do Nicolaizinho pequenininho, porque lá no fundo ele ainda não curou o coração no raio 3 no nível de se sentir tão amado e tão aceito por si mesmo, tão valoroso, que não precisa aumentar esta importância. E se aumentar essa importância, eu também já sei que se eu continuar fazendo isso, embora sensorialmente ela vai fazer isso, ali na frente eu vou bater com a minha cara no muro. Não porque alguém me contou essa história num livro, porque eu sei, porque eu já vivi isso, porque eu olho para isso, eu olho para o raio 3 como eu olho para o 2, como eu olho para o 1, como eu olho para o 9. Claro que eu nunca me engano a potência do raio 7 em mim, mas eu também não me limito mais a esse processo. Então, eu posso aprender sobre tudo isso acontecendo dentro de mim. Mas quando eu olho para isso, eu não vou olhar, né? Vamos falar em termos de Enneagrama. Nicolai, do 7 vai para a flecha 1, mente julgadora. Nossa, você não devia fazer isso, hein? E aí eu lembro, epa, conheço isso. Opa. É uma doença do raio 1.
não uma doença, mas, nossa, então quer dizer que tem uma parte em mim que é autoritária, que não se aceita, que lá no fundo tem. Que dor é essa? Né? Que é um pouco irada, é a dor de não se achar perfeito. E se eu mergulhar no meu coração e cuidar desse coraçãozinho que acha que tem um pecado fundamental? E eu mergulho em processo de cura. É operativo. Eu não vou só olhar. A gente sabe, a gente tem as práticas no coração. Eu vou mergulhar no meu coração, eu vou cuidar dele. E ele fatalmente vai me trazer histórias antigas. E aquele raio 1 começa a ser curado, que puxa a ponta, que me permite olhar para a minha vaidade e aceitá-la com mais amorosidade, e que permite fazer esses raios subirem de frequência, e que obviamente vão puxar, né, o meu sistema todo, e quando puxarem o meu sistema todo, vão puxar a minha família, vão puxar o planeta, e assim as coisas vão se entrelaçando. Nossa, veio tanta coisa aqui na sua fala, deixa eu ver se eu consigo voltar para a primeira que apareceu. As pessoas sempre me perguntavam, né, mas qual a diferença do trabalho dele com o trabalho do Cláudio, né? Porque eu vim da escola do Cláudio, então tinha sempre esse questionamento. E eu falava muito sobre esse ponto de referência, né? Porque me encantou e me ajudou muito. Acho que o André também compartilhou muito disso comigo quando a gente chegou para te conheceu e começou a fazer seus trabalhos, que é você dar essa referência do que a gente é, genuinamente, né? Para poder olhar para o que a gente deixou de ser, né? E o que a gente se tornou quando a gente se desconectou disso. E é isso que você falou, né? É ter essa estrela guia, é ter esse anjo que dá a mão, que permite a gente não se esquecer e não se perder do que a gente realmente é. E não ficar, muitas vezes, ali preso, afundado naquela dor. Eu brinco, às vezes, né? Assim, mergulhado no fundo do pântano, às vezes sem snorkel. Às vezes você ganha um snorkelzinho, começa a conseguir respirar. E aí você começa a ver que você não precisa mais estar ali mergulhado no pântano, que você pode começar a nadar em umas águas mais limpinhas e mais rasas e olhar para aquilo de um lugar um pouco mais seguro, mais quentinho, mais acolhedor, né? E quando você falou agora no final sobre essa questão dessas curas, né? O que tem aqui atrás daquele coração perdido, né? Esse movimento com o raio 1 para mim foi muito forte. Com o raio 1 e com o raio 3. Achei incrível você ter falado, porque foi muito o meu processo agora lá no Enneagrama Espiritual. Essa coisa de... A ira e a raiva, essa coisa do certo e do errado, de ter... do que... A coisa das regras, né? Eu sempre me considerei muito caga-regra e ficar presa nessa coisa da crítica e do julgamento. Isso sempre foi muito nítido. E com o passar do tempo eu fui percebendo como isso nutre, isso é uma das lenhas principais da minha fogueira do instinto sexual também. Como isso alimenta ali, né, o instinto para isso, é uma retroalimentação, né? Ao mesmo tempo que a lenha é o fogo, é o ar, isso vai ali se comunicando, né? E quando a gente entrou numa das atividades que você passou pra gente, para fazer o ciclo, escolher aonde a gente gostaria de trabalhar, entender o que ali era importante naquele momento do tempo para trazer mais liberdade para o nosso movimento, me veio a sensação de que era e a Maiara, quero agradecer ela aqui ao vivo, teve a sensibilidade de, falar assim, alguma coisa bateu nela e ela me induziu na hipnose para poder entrar onde que realmente doía. E me veio muito essa coisa do 3, e essa coisa do valor, né? E eu fui percebendo que uma coisa está meio que ancorada na outra. Parece que você vai destruir, literalmente as camadas vão aparecendo. Então aquilo que está muito em cima, que eu achava que era o motor do movimento, da ira, eu fui mais um pouco e vi que essa coisa do não reconhecer muitas vezes o meu valor interno, não conseguir encontrar isso, me impede de encontrar no outro. E aí eu entro automaticamente nessa coisa do julgamento e da crítica. E me distancio de novo dessa sensação da perfeição. Que lindo que você viu isso. Olha que coisa, não? Foi um cara que começou a me ensinar isso. Depois eu te dou o telefone dele. Ele dá uns cursos legais. E isso foi uma surpresa e foi incrível conseguir olhar, né? Que essa coisa desse momento muito que eu estou vivendo, de entrar nesse contato com o meu valor interno, de receber essas autorizações internas, elas não são externas, né? E isso está me ajudando a conseguir olhar e reconhecer também a força no caminho do outro, o valor do outro. E está me levando para um lugar de serenidade, que era o lugar onde eu achava que faltava tanto, né?
E tem mais um raio muito forte na tua fala, que é o 6. Então, Sim, conforme você vai curando esse não senso de valor no ponto 3, teu senso de autoridade interna no isso. 6 automaticamente começa a subir. Você vai se empoderando de si mesmo. Isso é muito fácil de aí você fechar um triângulo daqui a pouco, sem perceber no 9, e começar de alguma forma a se sentir operando como parte de toda uma rede, seu coração, como ele está agora, começar a pulsar em engajamento maior pela tua missão. Então, quando você traz essa visão fluida, que ela não é só holística, ela é fluida na vertical e Sim, horizontal, o teu processo de autoconhecimento, ele te leva para um patamar do que é a jornada da alma, que é fluida. Ela está em movimento o tempo inteiro. Ela não está parada. Claro, quando você está em níveis de consciência muito baixos, experimentando mais a ferida daquele raio como uma dor fundamental, você está tão fixado naquilo, né, que você não tem muito movimento. Aí é mais fácil de escrever um tipo, sim. escrever como é que ele vai agir, como é que ele vai fazer. Porque o nível mecânico está muito alto. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer. E tem uma coisa importante, Danai, que envolve, eu brinco muito, né? As pessoas me veem fazendo essas coisas que são muito energéticas, intuitivas e acham às vezes que não tem uma estrutura, mas tem uma estrutura no invisível, por detrás de tudo que é desenhado. Então, imagine você como um raio, uma fagulha passando pelas múltiplas existências nesse momento do tempo, identificada com esta forma que está, né? Fazendo uma viagem e conectada com outras dimensões ao mesmo tempo, tá? Tá tudo claro, você teve que se identificar com algo, né? É uma grande identificação ao corpo, você sabe disso, né? Acabou minha pele, não sou mais eu. Criou um nome, criou uma história e começou a usar, inclusive linguisticamente, a palavra eu. Eu isso, eu Danai, eu fulano. Isso, do ponto de vista, vai trazendo uma identificação, ou seja, você encontra uma ancoragem, porque a gente não tem consciência o suficiente para não ter essas ancoragens, para ser como o rio e como o vento. São entidades, são seres, mas eles não têm uma identificação, João, Carlos, tá. Então, quando você está nesse processo, o que acontece? Você se identifica um pouco, eu sou a Danai, que é desse jeito, daquele outro, daquele outro. Só que ao mesmo tempo você não se apega demais a essa identidade, porque senão ela começa a te limitar. Porque pensa na palavra eu. A palavra eu não é uma fotografia, ela é um processo. Ela é um raio. Cada vez que eu digo eu sou, tá, eu acabei de congelar um pedaço dessa palavra. E normalmente eu congelo ligado a alguma coisa que aconteceu ontem, antes de ontem. Então eu olho para trás, quem eu sou? Eu olho para trás, vejo um monte de coisas que aconteceram até agora e defino. Legal, defini com base na repetição do meu passado. Só que sem perceber eu acabo de me identificar. Quando eu me identifico, eu viro para o meu futuro, começo a andar, mas eu não vou mudar muito de forma mais, Sim. que eu acabei de me identificar. Né? E como 4, você sabe dessas armadilhas da identificação. Você fica buscando uma identidade profunda, mas às vezes confunde ela com sentimentos, ou com uma forma, ou com uma vitimização. E na hora que essa identidade vai morrer, por exemplo, a identidade daquela que estava no lamaçal se chafurdando na lama. Cara, não vou deixar essa identidade morrer, senão quem sou eu? E a coisa mais importante para mim, como um raio 4, é ter uma identidade. Caraca, como então? E aí o combo todo tem que morrer. Né? Não dá para ser um pedaço. Não. Tudo isso tem que morrer. E aí dentro do Enneagrama da Mandala, a gente pode abrir o Enneagrama de processo, não de raios. Né? E o ponto 6, que é o segundo ponto de choque, ele vai inaugurar um processo de morte de identidade. E aí vem todos aqueles processos que a gente conhece, aquele medo. Só que o que eu digo? Que até o eu deve ser tomado com cuidado. Porque senão eu estou me programando, assim, do ponto de vista de desenvolvimento da alma, da identidade. Eu sou o 4, eu sou o 4, eu sou assim, eu sou assim. Legal para eu me identificar e me ancorar. Só que e as partes minhas que não são isso? Onde é que elas estão na minha fala?
né, dentro de um campo quântico, onde tudo pode colapsar de alguma forma. Sim. Elas não estão? Então, peraí, eu tenho que tomar cuidado. Muda eu sou versus eu estou, ou o raio central que acontece em mim é esse. Olha a diferença. Então, quando eu viro e falo o raio central que acontece em mim é o 7, e tem sido assim até hoje, eu não nego a força dele, mas eu não me limito a ele. Porque se eu dizer eu sou, eu sou, eu sou, vai chegar um momento que eu pego, né, todas as possibilidades do que eu posso me tornar e colapso numa só, de alguma forma. Então, é preciso tomar cuidado. Então, essa coisa da referência da luz, que você sabe o quanto foi difícil para você naquele momento, é 1 grau que faz uma diferença absurda nos processos de liberação e iluminação, que é assim. Imagina que eu aprendi o Enneagrama a partir do ponto de vista da neurose. Então, quem é você? Você é aquele que tem toque neurótico, que tem uma ira fundamental e que vai se queimar no fundo. Cara, se você contar mais um pouco, eu vou achar uma parte de mim que é assim. Sim. Claro que eu vou, todo mundo tem essa possibilidade dentro de si. E aí eu vou encontrar ela e vou falar, pô, não é que é isso mesmo? E aí eu vou começar a me convencer que isso sou eu. Olha o sou. Aí eu vou olhar lá pro mapa da psique, lá em cima, bem longe, né? Bem longe. Vou ver lá serenidade, lá nos céus, muito distante de mim. Eu vou olhar para aquilo e vou falar, nossa, vou ter que me chicotear muito para chegar lá. Mas aquilo não sou eu. Quem sou eu? Isso. Aquilo não sou eu. Aí eu vou lá numa dinâmica linda, num processo de abertura de consciência e acesso aquilo. Uau, né? Sinto aquela serenidade, né? Eu tenho aquele acesso inconscientemente. O meu cérebro sabe, isso não sou eu. Isso é um acesso. Daqui a pouco vai... Isso não é o meu normal. E aí eu volto lá para o meu inferno e falo, nossa, é tão incrível, né, isso. Mas inconscientemente não sou eu. É uma identificação da minha alma. Aí eu vou para algumas escolas de Enneagrama, algumas que eu estudei, elas têm uma visão como se elas estivessem no meio, né? Então ela olha lá, ó, aquilo lá para baixo tá a neurose, nível de consciência baixo, e lá para cima tá a essência, né? Inclusive quem cria isso aqui é o ego, não existe essa escalinha. E aí é aquela mesma coisa. Tá, quem é você 7? Pô, o cara que perde o foco, que racionaliza, que de repente, não vai ter uma escola profunda. Não pode, imagina. De repente nós vamos lá, vamos fazer piada e vamos, né, vamos salvar todo mundo pela piada. Então, provavelmente isso passou pela sua cabeça. Né? A Cissa foi enganada por uma grande racionalização. E ela, como nova, se narcotizou. Né? É óbvio. E tudo bem, isso é divertido até. Não, que ela saiu fugida da escola tarde traumatizada com o Cláudio. São crenças. Mas aí, assim, o que eu vejo? Você está aí com a crença de que você é essa consciência média, se um dia você tem sobriedade, se num dia você faz uma escolha boa, você faz aquela escolha, mas uma parte da sua psique está dizendo para você, você não sou eu. E aonde você tende a voltar? Pro ponto de referência. Tá. E se, através dos processos, eu estou falando de uma forma mental, mas não é assim que veio, né? Através das minhas curas, eu realmente vejo, não. Olho para a humanidade, e é o meu olhar para a humanidade é feita de luz, de amor, de grandeza. Isso não é uma racionalização, é como eu realmente olho para a humanidade. E aí eu vejo a humanidade, ao se ferir, se machucar, trombar, se esquecer de si, tem queda de consciência e dá nessas coisas aí. Dá nos tipos, dá nos raios, blá, blá, blá. Mas imagine você aprender a ancorar muito forte de que você é essa luz. E aí quando você vai lá, vamos pensar num 4, olha mesmo, quantos anos eu passei vitimizando, projetando nos outros, botando a culpa lá nele, me apegando, e darará, burururu. Nossa, que feio, né? Não, é legal. Foi quase 40 anos da minha vida. Isso é só um evento.
Aquilo não era o meu normal. O meu normal sempre foi essa equanimidade. Ah, mas eu estou sentindo só um pouquinho. É, mas Que benção, esse sempre foi o meu. Que bênção ter voltado para casa. E que aí é benção. claro que quando a minha crença, e eu vou te conectar com um raio, coisa que você não tinha visto ainda. Então, olha pro um lá que não estava curado. Então aí você olha para essa visão, ah não, mas a humanidade não é feita de luz e de amor, isso é coisa de New Age, né? De hippie, assim, que abraça a árvore. É, por quê? Como que eu vejo a humanidade? Como ela é ou como eu me vejo? Como eu me vejo. Total. Então, se eu ainda não me vejo, porque eu tenho crenças que eu não mereço, que eu não posso, que eu sou culpado, se eu não me vejo como uma fagulha da luz e do amor infinito, eu não vou ver a humanidade dessa forma. E aí tem uma grande história que é dentro do processo de Enya Coaching, de formar os Enya Coaches, de fazer os processos todos, é o quanto você vai precisar se curar primeiro. Sim. O quanto você vai precisar encontrar a dimensão do sagrado, da aceitação, dentro de você. Porque ao curar o raio 4, 3, 2, 1, 8 dentro de mim, quando eu olhar para aquele 8 lá batendo, sendo violento, eu lembro de quem a alma dele é. Ele não lembra naquele momento, mas eu Mas eu lembro. sim. E E na hora em que, eu senti isso em mim. e na hora que eu estiver na frente dele, como eu estou vibrando esse raio curado, para onde que a alma dele vai ser puxada? Para a paranoia ou puxada para cima através, né, do efeito vibratório da minha consciência e do meu amor? E isso, até do ponto de vista de efetividade de cura, é absurdamente mais efetivo. Então, eu achei importante trazer um pouquinho disso também, porque isso tem a ver com resultado, com cura, com libertação, com por que, que as coisas acontecem, né, no tempo mais rápidas, por que as pessoas mudam de crença mais rápido, de identidade mais rápido. Porque além de tudo isso que a gente sabe, que o Enneagrama é um sistema de frequências vibratórias que organiza, existe toda uma estrutura que limpa algumas crenças limitantes no que diz respeito à cura da alma humana, de alguma forma. Eu acho que você foi trazendo aí um outro ponto que para mim foi muito, muito forte, que eu cheguei ontem, o André olhou para minha cara e falou assim, meu, você tá diferente, meu amor. Você tem alguma coisa em você que mudou, assim, você tá tão focado, você tá tão você, e eu acho que entra muito nesse lugar de olhar para a beleza. Assim, e aí vem como vem forte essa coisa do raio, né? E a bênção desse raio que eu vim, veio mais grosso nessa minha encarnação. De você olhar a beleza em tudo isso que aconteceu. E eu acho que isso realmente, essa questão que a gente estava falando ontem, que traz um pouco dessa coisa do assentimento, né? De perceber que aquilo foi até onde eu dei conta, aquilo foi onde a história me trouxe, aquilo foi o que eu precisava viver, e parar de me culpar, de sentir que eu errei, de sentir que eu perdi tempo, de achar que eu não era merecedora, de achar que eu não tinha valor, de achar que as coisas estavam certas ou erradas, de ficar com raiva daquilo, de querer arrancar aquilo de mim de qualquer forma. Como isso chega com uma clareza de tipo, cara, era exatamente disso que a gente estava falando, né? A gente, essa energia cósmica, que é uma coisa só. Era para me fazer chegar nesse lugar, era para me fazer reconectar com esse lugar e ter essa gratidão por esse caminho hoje, ver a beleza desse caminho e de ter vindo com essa ferida nesse coração. Para mim é uma junção de todos eles, sabe? Ficou muito forte isso, assim, de como é tudo uma coisa só, literalmente, né? As virtudes, como elas vão se encaixando, é uma expressão de uma mesma coisa. Cada uma de uma forma, em uma frequência vibratória diferente, mas a gente está falando das expressões de uma mesma coisa, tanto no nível de consciência mais alto, quanto no nível de consciência mais baixo, e entre esses 9 pontos incríveis dessa mandala, e a gente ter essa geometria sagrada disponível para a gente, para conseguir fazer esse caminho e a gente se reencontrar nesse nível, não tem nem como
agradecer, assim, eu acho que se tiver contando pontos aí na existência dessa jornada aí, dessa alma, eu acho que eu estou ganhando uns pontos legais para a próxima. E vamos ver E, como é que vai ser. E assim, eu acho que compartilhar, não faz sentido passar por tudo isso sem compartilhar. Eu fiquei lembrando quando você falou dessa questão do ponto 6, me veio aquele pisão no tapete ano passado, que eu recebi aquele pisão no pé seu. E levei a Thaís, e falou, oh, não vou, não vou. Comecei acanhando meia hora depois. E eu acho que é esse caminho mesmo, essa incorporação desse lugar, de ter conseguido olhar, né? Talvez ali para aquele ponto 3, para essa história do valor que eu não estava percebendo tanto naquele momento, e poder estar chegando nesse lugar de engajar, de sentir essa coisa das lives, essas conversas e estar aqui nessa troca, traz muito isso, né? De realmente engajar com o que eu vim fazer. Não, eu acho que quando você me traz a pergunta do eu sou, e eu fui lembrando da dinâmica da gente lá agora também no Enem Coach Espiritual, eu falei, eu sou, o que eu sou, né? Eu não fiz a dupla, mas eu fiquei escutando você e respondendo comigo mesma. Eu estava num estado, não sei nem dizer qual, assim, quando terminou aquele acesso. Eu simplesmente eu era, eu não conseguia dizer o que eu era. Eu simplesmente estava ali. Era simplesmente ser. Não consigo descrever. É uma sensação que não tinha uma característica, não tinha uma qualidade. Não tinha. Eu simplesmente era ali. Eu estava ali, naquele momento. E eu acho que é isso que eu tô trazendo e querendo trazer para as pessoas, né? E o que eu estou buscando com o meu trabalho, assim, compartilhar esse lugar de tipo, o melhor que a gente pode dar é a gente mesmo. E o que a gente está sendo agora, né? Não tem uma coisa, eu preciso ser uma super terapeuta, eu preciso ser uma autorizada de alguma escola, eu preciso ter um diploma X, Y, Z, eu preciso. Não tem mais isso, sabe? E é uma libertação esse lugar. E você consegue perceber a resposta na natureza, né? Que foi o que você falou. Esses raios eles vão chegando, essas energias você vai se equalizando, isso vai virando uma sincronicidade, um fluxo que você percebe na troca com o outro, você percebe nos feedbacks, você percebe no teu estado, como você se sente. Parece que tudo na sua vida vai entrando num lugar de você sabe o que você precisa fazer naquela hora, ali naquele momento. E não tem um questionamento, não entra num lugar de ai, mas será? Ai, meu Deus. E é o apego também nessa coisa da referência, como você trouxe, do tipo assim, mas é muito estranho. É tipo assim, né? As crenças antigas estariam me colocando no lugar. Ah, mas tá muito quieto, tá muito parado, ou tá bom demais, daqui a pouco vai dar uma merda muito grande, entendeu? Curte um pouco, porque vai vir bomba. E não, e na verdade, simplesmente, cara, tá doendo, às vezes é caótico, e é um lugar de tipo assim, tamo aí. Vai chorar, vai ter raiva, mas aquilo não vai ficar se remoendo, se retroalimentando, passando aqui coração, corpo, mente, coração, corpo, mente, coração, corpo, mente, para aquela energia ficar se expandindo e ficando presa mais do que o necessário, e é deixar esses raios fluírem, né? Eu acho que é fluxo mesmo de energia. e, e assim, é o trabalho operativo de cura, né? Não um trabalho operativo só de conhecimento. Então, assim, me emociona muito, porque assim, olha quanto de raio um foi curado aí. Se você olhar para a ideia santa da perfeição, existe uma engrenagem. Quando você descreve a sua história agora, você descreve a partir deste olhar. Então não é uma coisa que está lá num lugar intransponível, mas você, humana, está vendo a vida através destes olhos. E isso é criar Deus em si. Isso é espiritualidade. Teu coração está tocando nas coisas em equanimidade no raio 4. Você se dá conta, não como um conceito, mas sim, as dores continuam, as questões, mas o meu coração está mais equanimizado, mais profundo, e há um espaço de serenidade dele que parece que não se abala tanto. Ah, eu estranho um pouquinho? Claro, eu tenho uma referência
E eu costumo dizer que bom que a gente está estranhando um pouquinho, continua estranhando, até que fique normal, como mudar de casa, como mudar de cidade, como mudar de país. Então, quando você olha também, peraí, eu acho que tinha uma história por detrás disso, você olha com a perspectiva do santo plano, no raio 7, você olha com a perspectiva de, olha como eu sempre tive valor, e de novo, o 9 continua vindo. O engajamento que eu estou, a ação certa, a rapidez que você marcou essas 3 lives e está aqui fazendo um trabalho incrível. Passou quantos anos planejando essas coisas? E achando que você precisava de A, de B, de fazer calcular raiz quadrada. Cara, é só o corpo em ação certa no raio 9. Então, na hora que você cura 3, cura 6, zoom, né? O triângulo fecha e vai assumindo esse olhar para a vida. Claro que você precisou curar seu sexual dominante, porque senão ele ia ser viciado em altos e baixos, e é isso que estranha um pouquinho, sensorialmente, um quarto sexual, peraí, né? O que vai explodir amanhã? Tá estranho, fisicamente. Mas o coração equânime já está. Peraí, não, eu conheço esse lugar, minha alma está se lembrando desse lugar. E eu posso sentir a vitalidade, inclusive da energia sexual, se eu espiralar ela para cima, para chakras superiores, e criar incrivelmente, ou ser êxtase incrivelmente. Eu posso pegar a energia sexual e triangular ela na medida em que eu abro meu instinto social reprimido, e aí equilibro, e dá tanto, falar na linguagem do sexual, dá tanto tesão quanto tá aqui compartilhando, contribuindo com tudo. Então, o que o Enneagrama dos raios, e eu posso incluir os 3 instintos como mais 3 raios, porque é assim que a gente vai abordar sempre, dão nessa perspectiva fluida do ponto de vista de autoconhecimento e transformação, me emociona quando eu vejo isso aqui agora, né? Não é quando eu vejo isso numa descrição. Quando eu vejo aqui agora na operação. E tenho a certeza de que não tem mais retorno. Não é um acesso. Posso até dar uma tombadinha aqui amanhã. Só que quando eu tombar amanhã, eu vou falar, putz, já conheço isso. Isso não é o meu normal. Eu sei quem eu sou. E é esse que, no fundo, assim, ouvindo aqui os mentores todos falando, a história toda falando, é isso que, no fundo, é a história, sabe? Essa grande cura e essa grande liberação de todo, né? E que, nesse momento planetário de choque, existe uma grande oportunidade, né, de usar esse choque planetário e usando aí o próprio, né, o Enneagrama de Gurdjieff, manter um nível de presença absurdo, e aqui um choque no ponto 6 tocando em você, manter um nível de surrender absurdo e ter uma espiral lá para cima que é planetário, que é coletivo. Isso dá muita alegria. E tudo isso está sendo feito através de nós. Não é por nenhum de nós. Mas a gente teve que, cada curazinha que a gente faz em nós, a gente é um instrumento melhor, é um canal melhor dessa vida que está se fazendo através de nós e que quer continuar crescendo mais, brilhando mais, harmonizando mais, ganhando mais ordem. A gente poderia olhar do ponto de vista, né, dos 9 raios, ganhando cada vez mais harmonia, valor, ganhando cada vez mais profundidade, ganhando cada vez mais onisciência, entendendo mais, ganhando cada vez mais autoridade, ganhando cada vez mais alegria, cada vez tudo isso. É como se os 9 raios estivessem crescendo, o nascimento do universo em direção a cada vez mais próximos de Deus, e a gente está dançando nessa história, sendo arrastado por ela. E temos que fazer nossas curazinhas internas para não atrapalhar essa história de acontecer. E essa coisa também de entender, sentir, vivenciar uma experiência
se a gente quer compartilhar e quer tocar o outro, a gente tem que ter passado por ela, né? Isso, para mim, isso está muito claro e cada vez mais claro, assim, do poder e do potencial que isso tem, né? E eu vejo na tua história isso também, como eu reconheço muito na minha, sentir, viver no corpo presente, fazer essa prática para poder... eu acho que é daí que vem essa autoridade, daí que vem esse contato, né? Assim, não, eu já tive aí, eu sei do que a gente está falando, eu senti, e aí você consegue passar para o outro. E é engraçado que hoje consigo começar a abrir para esse social que foi reprimido durante muito tempo, né? Trazendo essa coisa do instinto. A partir da minha história, de ver a minha evolução, de ver as minhas melhorias, de ver as minhas... Reconhecer hoje, que eram coisas que também eram difíceis de serem reconhecidas, eu olho assim e falo assim, cara, se eu dei conta, se eu tive jeito, a galera vai dar conta. A esperança, sabe? Se eu tive jeito... Você sabe que no Raio 4 tem muito isso, né? De ter estado tão chafurdado lá na lama e ao mesmo tempo ter brigado com Deus, né? De uma forma tão visceral que eu brigo até o último minuto para não largar aquela escuridão. Que se eu conseguir, né? Olha, pode mandar os casos mais bravos do mundo. Pode vir, vambora, gente, acredita. Todo mundo chegou hoje pra mim, não, falei, né? Fica tranquilo, vambora. Dá jeito, te garanto que dá jeito. Nada dá mais autoridade do que isso, e uma autoridade incontestável, porque... E é interessante, você como curadora, você vai ter alguém, às vezes, num espaço de profundo inferno. Sim. E isso traz muito talento, né? E vai olhar com compaixão para aquele inferno, mas não dissociada dele. Porque eu vou reconhecer aquela dor e aquela limitação, e reconhecer que aquela pessoa, naquele nível de consciência, está vivendo o inferno. Sim. E ela, não está vendo, veja, não é assim que funciona. Eu rodei quanto? Então, mas eu também sei que é possível. Sim. E ao saber que é possível, inclusive como curador, altera o meu campo vibratório num espaço que ele já emana vibrações que começam já, inclusive, a dissolver, a puxar, né, aquela consciência para um processo superior. A consciência reconhece uma consciência mais estabilizada. Isso é um processo inconsciente. Então, o poder curador que você encontra estando estado lá é surreal. E é o mito de Quiron, né? Porque Quiron, ao levar uma flechada de Hércules, sai encontrando o curador ferido, procurando a cura para a sua ferida, e não encontra por tanto tempo. Porque assim ele pôde continuar procurando. E se tornou o maior expert do mundo naquela questão. E uma vez curada, no caso Quiron virou uma constelação, mas muitas vezes a gente vê as pessoas curando isso, é aquela coisa, nesse espaço e nesse lugar, eu vi uma bênção para a humanidade. E aí chegou um momento que eu até agradeço aquela ferida. É isso. E esse momento é incrível. Eu acho que agora eu acho que eu consegui compreender o que é integração. Quando eu falava, isso tem que ser integrado, né? Integra essa ferida, integra. Ter esse agradecimento, ter esse reconhecimento do quanto foi importante de tudo que essa ferida trouxe, sabe? Isso para mim hoje é muito, muito vivo, muito, muito claro. E como isso é forte. E eu vou aproveitar aqui, a gente já passou aí um tempinho, mas vamos lá. Agora a gente não trocou essa fala, não tinha te falado sobre isso, mas na última dinâmica dos 5 pontos lá dos encontros que você bota a gente, eu fui trabalhar o 1, né? Queria resgatar essa serenidade.
E a conversa que você foi trazendo aí da questão das descidas ao inferno, né? Teve um dos pontos, no ponto da alma guia, que eu recebi, a imagem que me veio era eu recebendo de volta minhas asas de anjo. E me veio muito forte passou um filme muito rápido, assim, sabe? Essa coisa do anjo decaído. Você falou algumas vezes no trabalho sobre Lúcifer, e esse filho que brigou com a perfeição do pai, que brigou com o pai e caiu e perdeu suas asas, né? E na sequência que eu recebi essas asas de volta, e esse filme ia passando, eu via todos nós, assim, humanos, recebendo as nossas asas de volta, sabe? Isso foi muito, muito, muito bonito. Foi um presente, assim, que me jogou nesse lugar que eu tô, de receber essa serenidade de volta e, tipo, tá tudo no lugar que precisa estar e você já aceitou. Só segue, né? E te agradecer por tudo. A gente vai construir muita coisa junto ainda, eu tenho certeza. Agora, mais que nunca, com todos essas fichas, essas peças que se encaixaram e as clarezas que chegaram de vários trabalhos que eu estava aí há anos, né, que estão guardados, que estão engavetados e que foram trazendo mais respostas, que foram trazendo mais clareza e mais zilhões de possibilidades da gente se movimentar dentro dessa mandala para achar nossos caminhos, para fazer esses acessos a todos esses raios, para compreender mais ainda e sentir mais ainda a conexão entre todos eles. As bruxologias bizarras estão nos aguardando. E é isso, assim, eu acho que não tem como agradecer por esse reencontro, que eu sei que é um reencontro, que a gente está vindo aí já nessa galera de muito, muito tempo, muitas vidas. As conversas que a gente teve agora, antes de começar o Enea Code Espiritual, sobre essa egrégora dos pesquisadores, dos entendedores, né, dos que trazem para essa mente mais lógica, onde a gente está conectado, mas fazendo esse resgate de volta para casa, para o coração, que é isso que a gente está fazendo aqui. Sair tanto dessa mente, do entender, e voltar para esse sentir, né, e estar conectado nessa terra aqui, que foi o que permitiu a gente fazer esse caminho de volta para casa. E é isso, o coração não está cabendo, né, assim... E assim, uma última coisa que me vem de te dizer, e aí ela não tem lógica, né? Mas acho que em algum espaço dentro de você talvez você consiga sentir. Quantas existências demorou, né? Para esse resgate. Então você ter a consciência de algo que levou centenas, talvez milênios. E quando acontece, é muito incrível e ao mesmo tempo, muito breve, você vai começar a olhar para tudo isso e a percepção de tempo vai mudar um pouquinho e vai parecer que foi só uma faísca no tempo. E quando isso acontecer, a tua percepção vai se ampliar para um espaço de percepção atemporal. E até a própria ideia de tempo vai desaparecer um pouco, porque ela desaparece no mental superior. E ainda vai vir muita coisa para ver em semanas, meses bem recentes. Não é longe não, é agora. E a sensação que vem em seguida vai ser muitas vendas tiradas dos olhos. E enfim, cenas dos próximos capítulos. Mas tem mais percepções incríveis quando você olha a história inteira que parecia longa e enxerga ela como uma faísca dentro de uma história atemporal. E a gente, com essa alegria, vai dando forma para essa história sem nunca tomando cuidado para não
ao receber tudo isso, não acreditar que são poderes nossos, né? Mas sim olhando como, nossa, como a vida é incrível, como um mistério incrível, e que bênção participar disso. Não ser o agente disso, mas que bênção isso se manifestar através de mim, e isso é uma grande bênção. Isso vai continuar acontecendo muito fortemente nesses próximos dias. Eu te agradeço muito também. É isso, é o amor incondicional. E, e vamos ver o que. Por enquanto só me interessa estar aqui nesse momento do tempo. É um momento sagrado, querido. Muito obrigado. Obrigada a você, querido. E olha, gente, quem quiser aí agora, para a Mari, o pessoal do marketing do núcleo não acabar com nós, né? Quem quiser saber um pouco mais, o Nicolai tem muito, muito, muito material no YouTube, na página aqui do Núcleo da Consciência. Muita coisa para quem quer entender um pouco mais essa dinâmica dos 9 raios, o que são esses 9 raios, cada um deles. Teve gente que foi perguntando aí de alguns raios específicos. Isso está tudo lá na página, esse conteúdo está todo disponível. Vão dar uma olhada, tem o núcleo online, com os cursos online, que estão incríveis, os cursos, assim, que já ajudam pra caramba nesse momento que a gente está aqui presa. Olha lá, Mari, amo muito Mana Véia Branca. Os meus escritinhos aqui estão travados, então... Então, eu vou respondendo aqui o povo. Então, a gente, é só ir lá e assim, essa fonte está totalmente disponível lá, isso é lindo também no trabalho. E só agradecer, gente. É um caminho libertador, é uma coisa que a gente tem que compartilhar, porque todo mundo merece. Esse presente, esse caminho e essa jornada incrível que é o Eneagrama, viu? E só gratidão por esse reencontro com essa família linda. Beijo para todo mundo. Tá, Mari, todo mundo que tá aí com a gente, meu marido. E é nóis, sempre. Sempre, sempre, sempre. Amo vocês, Gil. Beijo imenso. Querido. Amém, viu? Até os próximos. Até breve.